O censo agropecuário é um levantamento essencial para se entender o que acontece com o agronegócio brasileiro. Ele não acontece no país desde 2007. Nesse último ano de 2017, se teve início a esse processo e este é o assunto de agora aqui no Agricultura BR. E nesta última terça-feira, dia 30 de janeiro, aconteceu em Mato Grosso do Sul a divulgação parcial do Censo Agro do Estado. Vale lembrar que o último Censo Agro do Brasil foi feito há bastante tempo, em 2007. E nós estamos aqui com o superintendente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, superintendente do Mato Grosso do Sul, Mário Alexandre Frazeto. Um prazer recebê-lo aqui no Canal do Boi, recebê-lo na Agricultura BR. E nós queremos saber como é que está esse andamento. Nós temos uma realidade nacional de andamento desse censo agropecuário e também sul-mato-grossense. Nós gostaríamos que você falasse um pouco a respeito deste tema. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é nosso estar aqui com vocês. E assim, um levantamento, nós tínhamos uma expectativa de chegar a 65 mil estabelecimentos agropecuários. Já estamos com 56 mil estabelecimentos agropecuários, então estamos já quase dentro da meta que a gente está alcançando. Estamos com 80 hoje, hoje já com 86% de coleta já feita, toda colocada em campo e já apurada em partes, ela aí. Agora estamos completando a parte final, E o grande problema nosso, como todo agricultor sabe, foi as chuvas que estão aí antecipando e está dificultando o acesso ao local, Então, assim, as vias estão muito prejudicadas, a ponte caiu, as estradas não estão boas, então também prejudica o nosso chegar até a parte de produção, Além desse desafio do clima, vocês têm encontrado outras dificuldades em chegar até o produtor ou a abertura dele? Além da dificuldade da infraestrutura, é chegar, a porteira está cadeada e você tem que ir a pé até o local para poder dificultar. Essa é a maior dificuldade que a gente tem aí na produção, é as porteiras fechadas, cadeadas, que você ainda tem que passar pelo lá e tentar ir a pé até o destino, Essa é a grande dificuldade que a gente tem hoje. Uma questão que fica, nós já temos essas parciais de informação, o que o IBGE já tem enxergado da agropecuária brasileira? É claro que quando a gente compara com o último levantamento, são 10 anos, é muita coisa. Teve muita tecnologia, muita informação, muitas alterações que aconteceram no campo que fazem com que as realidades fiquem diferentes. Mas o que já tem hoje, o que se pode dizer hoje do perfil que está sendo identificado? Hoje já temos alguma coisa para Sim, o perfil hoje, sim, como você falou, 10 anos atrás, então hoje tem muita tecnologia, produção mais eficaz, criação de gados mais produtivos, E a entrada de mulheres nesse ramo, Então, assim, se você olhar o perfil de 2007, hoje você tem muito mais mulheres gerenciando toda essa infraestrutura agrícola e pecuária do que tínhamos em 2007. Isso já dá para ir sinalizando por esse caminho. Bom, o Censo Agro é um trabalho enorme, sendo feito pelo Brasil inteiro, coleta de dados de maneira bastante profunda. De que forma todos esses dados vão se traduzir em uma melhora para o agronegócio do Brasil? Eles vão traduzir porque como a gente faz um levantamento desde o pequeno ao grande, e na parte urbana das cidades, com as suas produções, isso vai dar que grandes empresas façam seus investimentos, nessa área, e o governo também crie políticas para essas áreas, E o próprio produtor vai poder apontar para que lado ele vai seguir com essas produções, Nós temos apontamentos, o cinturão verde está se tornando silvicultura só de eucalipto, por exemplo, um exemplo, Então, isso vai apontando para que lado cada estado e cada região do estado de Mato Grosso do Sul está caminhando. E as políticas vão por esse caminho. Quando você compara o desenvolvimento dos recenseadores, trabalho de campo, alguns estados estão sendo mais castigados com a chuva e isso dificulta o trabalho desse recenseador para chegar às propriedades. Mato Grosso do Sul é um caso, Mato Grosso também, principalmente no norte do Mato Grosso, tem passado por esse tipo de situação. Quando nós comparamos com a média nacional, nós temos estados hoje que estão próximos a efetivar o recenseamento? Tem muitos estados que estão bem na frente nossa em função porque não tinham a influência do clima, que é a chuva e o acesso. Mas a maioria deles agora também estão entrando no período de chuvas, entendeu? Então também vão enfrentar dificuldades que nós já vemos desde novembro enfrentando dificuldades, tanto nós como o Mato Grosso, a região norte, que a chuva castigou muito. Nós, por exemplo, tentamos cobrir toda a área do Pantanal, E essa aí nós fizemos 85% dele e as chuvas atrapalhou um pouco. Então a grande dificuldade
Eu digo que nosso recenseador ele é tipo um soldado de guerra, porque enfrentou essa batalha de chuva todinha aí para poder ir atrás do informante, né? Havia uma... Desculpa, Juliana. Havia uma situação que o IBGE colocou que procuraria ter recenseadores que fossem da mesma região onde ele ia fazer essa pesquisa. Isso aconteceu ou está acontecendo? Isso aconteceu bastante. O grande problema é que parte dos recenseadores também não conhece a área rural. Então, é um desafio para ele percorrer uma área rural. Então, isso, alguns recenseadores não aguentaram o pique, mas a maioria a gente procurou pegar gente da região que conhece a região para poder fazer, né? Toda essa, inclusive até em aldeias e até em assentamentos, a gente procurou pegar gente dali daquela região para fazer a coleta. Eu ia comentar que a gente estava rodando aí imagens para o pessoal de Casa Verde, recenseadores indo até as propriedades rurais. A gente colocou aí na tela de novo para o pessoal de casa acompanhar. Tem tido registro de bloqueio das pessoas em se abrir, em comentar sobre os seus números, sobre a sua realidade para os recenseadores? Porque essa era uma questão que tinha essa dúvida, né, no início do trabalho. Ou o produtor rural tem colaborado com esse trabalho? A gente tem um trabalho que a gente faz assim, de mostrar a importância dos dados e como a gente tem o sigilo da informação, tentar mostrar para os produtores, desde o pequeno até o grande, que aquela informação é extremamente confidencial, né? Ela vai fazer parte de um painel global. Então, assim, no primeiro momento tem uma dificuldade de ele entender, mas no segundo momento, quando você esclarece ele com mais detalhes, ele aí responde tranquilamente os questionários para a gente. E tem com as parcerias que a gente fez com a FamaSul, com vocês do Canal do Boi e com alguns sindicatos, isso tem aberto muita porteira para que ele possa fazer. Porque é importante para ele essa informação quando vai se tratar de negócios, né? Então, assim, o resultado que der no censo agora vai precisar de grandes negócios futuros, né? De investimento e até de transações comerciais, né? Vai embasar as políticas públicas para auxiliá-los, né? Isso, com certeza. Então, essa é a importância de repassar a informação de maneira exata. Exatamente. E a gente não tem, graças a Deus, não tem encontrado dificuldade nisso aí. Porque a gente tem dificuldade, e aí eu posso até dizer para vocês, por exemplo, eu tenho quase 1000 questionários para ser preenchido em São Paulo. Os produtores plantam aqui, mas moram em São Paulo. Aí eu tenho que fazer o levantamento aqui, transferir o questionário para a minha outra IBGE de São Paulo, né, outra unidade nossa, e ele lá no informante buscar essa informação. Tá certo, Alexandre. A respeito do censo, aí falando de modo geral do país inteiro, censo agropecuário, está dentro do prazo, está dentro do planejamento, e quando que nós devemos ter os números fechados, começando a ser apresentados no país? Hoje, em termos de Brasil, inclusive Mato Grosso do Sul, está dentro do prazo, está dentro da previsão do que a gente previu, do cronograma de coleta, que termina 28 de fevereiro, e a apuração dos dados, fechamento. E eu acredito que para meados de junho a gente já tem resultados, boas partes sendo divulgadas, já está até agendado para junho essa divulgação. Tá certo, Mário Alexandre, nós agradecemos a sua participação e do IBGE aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Nós é que agradecemos estar aqui presente com vocês, que vocês abrem mais porteiras para nós junto ao canal de vocês, que é muito importante. O Canal do Boi tem um valor muito importante para os produtores, né? Parabéns pelo trabalho, boa sorte aí na reta final dessa missão. Obrigado. Nós conversamos com Mário Alexandre Friseto, superintendente do IBGE no Mato Grosso do Sul, sobre o censo agropecuário na entrevista do Agricultura BR.